há 2000 anos, existiam duas culturas que entraram em choque: a cultura castreja e o Império Romano. A zona dos Sacromontes, entre Braga e Guimarães, albergava vários castros importantes, como o castro de Santa Marta de Cortiças e a Citânia de Briteiros, em Guimarães. O povo que controlava este território é referido nas fontes escritas como Bracari, um povo guerreiro que lutou para defender o seu território quando foi invadido em 137 a.C. pelas forças romanas. O historiador Apiano enalteceu em particular a coragem das suas mulheres guerreiras, que preferiam a morte ao cativeiro. Mas os brácaros eram muito mais que guerreiros. Viviam em íntima ligação com o seu meio ambiente. Entendiam o mundo natural como sendo também espiritual e prestavam culto à natureza, de que é exemplo o culto à nábia. No sítio onde Braga foi fundada, existia um bosque com uma fonte sagrada dedicada à deusa Nábia. E é aqui que nós encontramos o nome da divindade honrada neste santuário rupestre, que é o único, não há nenhum igual no Império Romano. Tongo é Nábia Agoi, portanto uma invocação daqui da deusa Nábia, mas também uma invocação, portanto, de Tongo, que é uma divindade indígena também cultuada noutros locais da península. Da deusa Nábia está associada aos vales, está associada à fertilidade, está associada à água. Aqui temos concretamente um manancial de água, uma fonte que alimentou a partir de certa altura um lago. Portanto, há um espaço que depois, com água, a água provavelmente que se interpretava como sagrada. Visitamos a Fonte do Ídolo, podemos certamente pensar nessa relação profunda das comunidades que aqui habitavam antes da ocupação romana, com a natureza e particularmente com a água, da mãe natureza, da renovação da vida. Está muito ligada à própria mulher, pela sua essência, não é? E, portanto, para a generalidade das comunidades, o sagrado feminino, não é? Tem uma marca profunda na sua relação com a natureza y con la propia vida y con los otros. La Fonte do Ídolo es un viejo monumento religioso de tradición en un bosque sagrado, una fuente, no conocemos muy bien, pero podemos intuir que se trata de un lugar sacro ya de los Brácari mucho antes de la llegada de los romanos. Y yo creo que lo extraordinario de la documentación de Brácara Augusta es que nos muestra cómo la fundación de una ciudad romana pudo ser, y fue en un momento determinado, un momento de integración identitaria y de construcción que es pacífica de una nueva realidad, que es algo que yo creo que a estas alturas del siglo XXI en Europa pues tendríamos que aprender. De certa maneira, as grandes citânias que se desenvolvem nesta zona, os grandes povoados, que são verdadeiras cidades indígenas, já desenvolvem-se num momento já de paz destas populações, dos Brácari sobretudo. Tinha que haver uma boa relação entre os indígenas que habitavam este território, os comerciantes romanos que comerciavam no Mediterrâneo e com os quais certamente os indígenas aqui teriam contactos, e também com os legados imperiais que negociavam com as elites. E esse processo de romanização dos castros é uma das particularidades mais interessantes deste mundo romano, do qual Brácara Augusta, Braga, enfim, a atual Braga, representa como que um posto avançado desse processo. Enquanto os brácaros ocupavam um território relativamente limitado, os romanos tinham uma rede transnacional de vias terrestres e marítimas e tinham uma predileção pelo noroeste da Península Ibérica, sobretudo por causa do ouro
e de outros recursos minerais. No fim das guerras cantábricas, após 19 a.C., o jovem imperador Otaviano Augusto organizou o território da Espanha e decidiu criar novas cidades cujo nome incluía a denominação Augusta. O processo de Braga, de criação de Braga como uma nova civitas, uma criação ex novo, não é um facto desgarrado, mas sim um processo de organização e de gestão de um território que foi, portanto, finalmente todo pacificado e que passa a ser governado a partir de Roma, com governos locais que vão imitar, vão ser pequenas Romas, mas que estão subordinadas ao governador da província e, por sua vez, subordinadas a Roma. A zona dos Sacromontes, ocupada pelos brácaros, tinha um interesse estratégico e simbólico para os romanos. Mas em vez de ocupar os castros, os romanos decidiram criar uma nova cidade, numa cota mais baixa. Y en realidad la elección del lugar que hacen los romanos para asentar esta ciudad ex novo, donde no había un oppidum céltico precedente, sino que es un lugar nuevo, probablemente está asociado al papel religioso que ellos perciben, ellos, los romanos y los brácari que participan en la fundación, que perciben en el lugar. Olhando para a cidade moderna, é difícil perceber os contornos da cidade romana. É mais fácil imaginar a cidade medieval com a Sé no centro. A cidade romana era maior. Ocupava a zona poente até Maximinus e a zona sul até à rodovia atual. Olhando para a imagem aérea da cidade dos anos 40 do século passado, percebe-se claramente o traçado da antiga muralha romana, construída nos finais do século III. O centro da cidade romana está representado pelo Fórum, que ocupava a zona do atual Largo Paulo Orósio. Como é que se construiu a cidade de Braga Augusta? Num local onde não existia ocupação, que foi planificada no tempo de Augusto, provavelmente entre o ano 15 e 13 a.C., e que foi naturalmente marcado por militares, soldados romanos, que, portanto, orientaram a cidade, estabeleceram os eixos principais, o local do fórum. No entanto, uma cidade romana começava, quando era fundada, começava por obedecer a certos rituais religiosos, portanto, em que os álgures procuravam saber se os deuses estavam conformes à fundação. Todo o espaço da cidade era mais ou menos sagrado. Portanto, não há zonas profanas e zonas sagradas. Os deuses estão por todo o lado. O Fórum Romano era o centro administrativo, religioso e comercial da cidade. O Fórum e o Templo do Fórum, portanto, todos os fóruns tinham um templo dedicado às divindades oficiais. Depois temos um outro grande culto, que é importante também em Braga e que está representado por várias inscrições, que é o culto imperial, portanto, o culto ao imperador. Em 1896, em Semelhe, Braga, foi encontrado um pedestal de estátua com uma dedicatória ao imperador Augusto, datada do ano 4 ou 3 a.C., e que está atualmente conservada na Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães. A inscrição afirma que os brácar-augustanos consagraram um monumento ao imperador César Augusto, filho do divino Pontífice Máximo, no dia do aniversário de Paulo Fábio Máximo. O Fórum representava o centro da cidade. Uma das vias principais era o Cardo Máximo, que indicava a orientação norte-sul. O outro eixo importante era o Decumano Máximo, que cruzava a cidade no sentido este-oeste. A malha das ruas dividia o espaço urbano em quarteirões, onde se erguiam as casas.
A muralha em Brácara Augusta só foi construída no final do século III da nossa era. Eu levei 20 anos a trabalhar as plantas de Braga para conseguir identificar a malha da cidade. E isso sim, isso foi uma grande vitória, porque é a vitória do conhecimento. Porque a arqueologia não vale pela ruína e pela peça, vale pelo conhecimento que traz à sociedade. O Cardo Máximo foi o único eixo romano que sobreviveu na cidade medieval e moderna. E foi destruído no século XIX, quando foi aberta a rua Dom Frei Caetano Brandão. Com a construção da muralha romana, foi necessário abrir portas que ligavam as ruas principais às vias romanas, que ligavam Brácara a outras cidades. As portas eram flanqueadas por torreões. No subsolo do restaurante Atípica, foram encontrados vestígios de um torreão da porta que ligava o Cardo Máximo à Via 19 e parte da calçada antiga. O que nos é dado a observar é este alinhamento constituído por silares graníticos e que desenham a face interna de um torreão a qual se associa restos de uma calçada constituída por grandes pedras graníticas e bem polidas pelo passar das pessoas e dos animais. E deste lado, presumemos a existência, pelos vestígios que nós também detectamos deste lado, presumemos a outra parte da muralha, assim como o torreão que lhe estava associado. Presumimos pelo menos 6 portas por onde sairia e que integravam a muralha Baixo Imperial e por onde sairiam as grandes vias da cidade de Brácara Augusta em direção quer ao interior da Península Ibérica, quer em direção a oeste, ao mar, quer em direção ao sul, quer em direção ao norte. É precisamente este nó rodoviário que Brácara Augusta começa a desempenhar desde muito cedo, que lhe vai conferir também a importância que ganha ao longo dos tempos e que, como sabemos, que chega a ser capital da Galécia. Um dos primeiros impulsionadores da recuperação e preservação do legado romano da cidade foi Dom Diogo de Sousa, arcebispo de Braga entre 1505 e 1532. No mapa de Braunio, datado de 1594, com o título Nova Brácara Augusta, vemos o conjunto de miliários colecionados por Dom Diogo de Sousa, que nessa data estavam no Campo Santana, atual Avenida Central. Os vestígios romanos, sobretudo epigráficos, relacionados com a cidade e a região, foram progressivamente aumentando nos séculos seguintes. Para guardar os miliários e as inscrições, foi criado em 1899 o Museu Dom Diogo de Sousa, que chegou a estar sediado no Paço Arquiepiscopal a partir de 1918. O atual edifício do museu foi aberto em 2007 e está localizado no centro da antiga cidade romana. O visitante encontra aqui a raiz mais profunda da identidade desta região e desta cidade. Pode mergulhar em sucessivas memórias, como se descesse ao longo de várias camadas de história, até milénios antes da atualidade. O museu integra uma extraordinária coleção de objetos romanos procedentes das escavações realizadas em Braga desde 1976, em que se incluem materiais cerâmicos, peças de vidro, materiais de construção e um vasto número de objetos que nos elucidam sobre o cotidiano e a morte
na Braga Augusta. A coleção epigráfica, que inclui uma notável coleção de miliários, mas também estelas funerárias e aras votivas, ajuda a compreender o dia-a-dia da Braga romana. Na cave da área de serviços do museu, existem vestígios de um mosaico romano que teria pertencido a uma domus que não pode ser totalmente escavada. A menos de 200 metros do museu, encontra-se a área arqueológica das termas do Alto da Cividade, que podem ser visitadas e que incluem também as ruínas do Teatro Romano. O espaço verde, a poente das termas, corresponde ao espaço que seria ocupado pela palestra, uma zona dedicada à prática de exercício físico e à conversa no final do dia. No espaço coberto, vemos as ruínas das antigas termas. Os banhos eram uma atividade comum no mundo romano, e as termas públicas faziam parte do dia-a-dia de qualquer cidade romana. Os utentes circulavam no espaço de banhos, entre as salas quentes e frias, passando algum tempo na palestra, quando as condições climáticas o permitiam. É importante notar que em Braga os trabalhos de arqueologia que vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas, muito particularmente por intermédio da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, com uma colaboração estreita da Unidade de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga e também da Direção Regional de Cultura Norte, têm proporcionado importantes avanços do saber. A partir dos anos 90, que eu própria dirigi escavações aqui durante cerca de 9 anos. As termas são edifícios muito importantes na cidade romana, permitia que as pessoas se encontrassem, falassem, conspirassem, tudo aquilo que, na verdade, faz a vida de uma cidade e, sobretudo, de uma elite. Quem entrava nas termas entrava por sul. Na primeira fase, este poditério era, como outras salas, o tepidário, o caldário, aquecidas por sistema de hipocausto. Portanto, o que estamos a ver é a caixa oca que existia debaixo do piso, um piso de opus signino, que depois era revestido a mosaicos. As paredes também seriam pintadas. Este poditério tem ainda a particularidade de estar ligado a uma piscina, portanto, comunicava com uma piscina fria, portanto, que se encontra anexa e que era envidraçada e, portanto, virada à palestra. A partir do meio-dia e até ao fim da tarde, muitas vezes os elementos da elite, sobretudo, não precisavam de trabalhar como o cidadão comum, naturalmente ficavam nas termas, falando, conversando, exercitando. A partir dos finais do século III, inícios do século IV, portanto, quando entramos naquilo que tradicionalmente é chamado Baixo Império, as construções tendem a aproveitar material de antigas construções. Portanto, tudo o que é reconstrução, que é o caso das termas, que são reconstruídas e constrói paredes e usa material laterício, usa tambores de coluna, também aqui evidenciado naquilo que é o hipocausto tardio, onde foram utilizadas vários elementos, vários segmentos de colunas que serviam para sustentar o pavimento. Que é uma época muito importante de Braga, porque é a época em que Braga conhece um grande surto construtivo, reconstrutivo, quando se constrói a muralha, portanto, tardia, que encerra uma área de 48 hectares e quando Braga é elevada à capital da Galécia. Muitos membros da elite urbana começam a ter sistematicamente termas dentro de casa. E, portanto, também com a introdução do cristianismo, que não era muito favorável aos banhos públicos, é natural que os costumes comecem a mudar. Estas termas são construídas em articulação com o teatro.
Portanto, são 2 edifícios públicos projetados e pensados para este espaço. Não é tanto porque a funcionalidade do teatro seja complementar às termas, porque os jogos teatrais eram jogos que se ocorriam às vezes uma vez por ano apenas, enquanto que as termas eram um edifício de uso cotidiano. É apenas a sua proximidade resulta mais da circunstância deste ser um espaço um espaço nobre da cidade, que situa a poente do Fórum, no sentido do seu eixo longitudinal, que remata, por assim dizer, a grande praça que é o Fórum, criando em evidência uma área pública. A inauguração do teatro pressupunha a existência de uma procissão em que se trazia, portanto, a escultura, a estátua do imperador, que era trazida em procissão e era colocado, portanto, entrava dentro do teatro, descia a escadaria da Cávea e era colocada na frente cênica. E assim se inaugurava os jogos de teatro, porque era a forma do imperador participar com a comunidade. E podemos ver que, na verdade, este espaço é uma concha. É uma concha que é formada por 3 partes. O teatro, basicamente, é formado por 3 partes. Uma cávea, que é uma área onde estão os assentos e se distribuíam os assentos dos diferentes grupos sociais que tinham acesso ao teatro. A orquestra, que é metade da orquestra do teatro grego, é, portanto, semicircular, e um palco que depois é rematado pela frente cênica, que no caso do de Braga, pela altura e pelas dimensões, teria, portanto, 2 andares. Atrás, sabemos que se estendia um quadripórtico com um tanque de água, portanto a água está muito presente aqui no alto da colina e está muito presente porque exatamente havia um abastecimento de água aqui muito próximo, porque a água chegava aqui através de um aqueduto. O Teatro Brácara Augusta era um teatro de média dimensão, teria capacidade para cerca de 4.000 pessoas, calculada a capacidade da Cávea. Os jogos de teatro levavam, por vezes, 2, 3 dias. Portanto, não era um dia singular, era uma espécie de um festival. E, portanto, nos intervalos dos espetáculos, os veraneantes, neste caso a elite, poderia circular, então, nesta parte do teatro dedicada ao recreio. O cristianismo era avesso ao teatro. E, de uma maneira geral, aos espetáculos. Portanto, os grandes edifícios de espetáculos, tipo teatro e anfiteatro, deixam de funcionar, em muitos casos, portanto, a partir do século IV. Começou a ser utilizado como pedreira. Não sabemos ainda até que ponto é que não foi desmontado parte do teatro para construir a muralha. Temos aqui vários tipos de granito representados nas construções do teatro e de outros edifícios públicos. Genericamente, o granito mais usado é o granito de Braga. Circunstancialmente, portanto, ia-se buscar granito com outras características a sítios mais longínquos. Este granito desta coluna é o chamado granito da Pousa, que é um granito que polido parece mármore, que foi usado, granito semelhante também, exatamente para construir a colunata do Santuário do Bom Jesus. Os habitantes mais ricos podiam ter banhos privados em sua casa, como tem sido documentado na escavação de habitações mais luxuosas, de que é exemplo a Domus da Escola Velha da Sé. Situava-se nas imediações do Fórum Romano e terá sido construída na época Flávia, tendo sido remodelada nos finais do século III, quando a Domus passou a integrar um balneário privado. A escavação foi realizada pela Unidade de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga e começaram as escavações em 98 e depois foram concluídas nos inícios dos anos 2000.
Nós estamos numa zona de banhos de uma das domos da cidade de Bracara Augusta. Além do mosaico que nos permite perceber o poder económico do senhor da casa, por outro lado também sabemos que nós estamos a 2 quarteirões do Fórum da cidade romana, ou seja, estamos mesmo nas proximidades do Fórum romano. Isso, por um lado, evidenciava-nos que o proprietário da casa deveria estar associado aos cargos administrativos, por exemplo, da cidade, tinha que ter poder económico. Nós conseguimos encontrar fragmentos do que são, o que é uma casa romana, também conseguimos perceber como é que se deu o abandono de algumas dessas casas, porque nós temos aqui uma casa que teve uma grande reforma no século III e início do século IV, com a construção de uns banhos privados, mas esses banhos privados vão ser inutilizados com a construção da primeira cerca medieval da cidade, a primeira cerca que fechou uma parte da cidade, que protege uma parte da cidade. Todo o limite oeste do balneário da casa foi desmantelado para a construção da primeira cerca. Depois ainda parte do limite do que era o resto do limite da casa. A casa já estava completamente desmantelada, não é? Todo o limite oeste já estava desmantelado. Ainda foi construída a muralha fernandina. Partimos do princípio que as pessoas que viviam aqui não os conhecemos, não sabemos quem eram, não sabemos o nome deles, mas podemos adivinhar-lhe os sonhos, expectativas, e pelos indícios que chegaram até nós, sabemos que era uma pessoa com um estatuto social muito elevado, não é? Porque tudo o demonstra, não é? Que estamos perante um pequeno palacete. Não eram tão diferentes nos sonhos, na religiosidade, no que quiserem, do que nós somos hoje. No canto nordeste do antigo Fórum existia outra requintada de domos encontrada quando se escavou o terreno para construir a atual Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Do Fórum, em direção a Nascente, partia o Decumano Máximo, um dos eixos principais da cidade, sob o qual corria uma cloaca detetada na escavação do subsolo de uma casa privada. E tínhamos o eixo, o Decumanos, que é o eixo este-oeste. E é neste sentido que nós estamos, no eixo este-oeste. E normalmente, por baixo dessas ruas, teríamos que ter cloacas. O que é que são as cloacas? As cloacas são o sistema de drenagem das águas pluviais e os esgotos das cidades romanas, ou seja, eram os grandes coletores. Continuando em direção a Nascente, chegamos à Praça de Santiago e ao Seminário de Santiago, um grande edifício erguido sobre uma área significativa da cidade romana, correspondente a vários quarteirões que seriam ocupados por domos. No claustro de entrada do seminário, conservam-se vestígios do peristilo de uma dessas domos, no centro do qual existia um tanque revestido de mosaico que oferece uma elaborada decoração com peixes. Ele estava decorado com um mosaico, com decoração marinha, e só que foi decidido levantar o mosaico. Ficou apenas o rebordo das tecelas que marcam o limite, não é, entre o muro que fechava este espaço e o desenho, o fio das tecelas. Um dos grandes achados da Domus do Seminário de Santiago são as bases de coluna que permitiam formar a colunata que suportava toda a cobertura do pórtico que existia em redor da área aberta. Estamos agora no interior de uma das salas do Museu Pio XII. Temos um mosaico que estaria no interior do tanque que estava na Domus de Santiago. Aqui, neste caso, temos um mosaico com motivos marinhos, em que nós conseguimos ver elementos como um polvo, conseguimos ver elementos como um peixe, mais um peixe. Como podemos ver aqui, este exemplo permite-nos perceber realmente como é que ficam as tecelas, a zona dos mosaicos, em contacto com a terra, aqui com os solos de Braga. Lá está, a acidez dos solos corrói e faz com que parte das tecelas desapareçam. Cerca de 200 metros a noroeste do Seminário de Santiago, foram encontrados vestígios arqueológicos de um grande edifício público com uma área de banhos, que sugere a existência de outras termas públicas. Parte das ruínas do edifício localiza-se na cave do edifício da Fundação Bracara Augusta.
Foram encontrados um conjunto de ruínas de grande impacto, de muros muito potentes, que sugeriam a existência de um edifício público, onde foram detectados pelo menos dois grandes momentos construtivos da cidade romana. O primeiro, flaviano, portanto, a época Flávia, associada a uma domus, que em meados do século II terá sido desmantelada e soterrada, parcialmente soterrada, para a construção de umas grandes termas públicas. Que estas construções que temos aqui, com muros de cerca de 1,20 m de largura, são os muros mais potentes que encontramos em Braga, subentendem uma grande palestra, portanto, que ocuparia este setor e no qual se integrariam outros muros que também têm sido encontrados noutras intervenções aqui nas imediações. Um deles está patente ali no Hotel Burgos, portanto, e foi conservado também ao nível da entrada do edifício. O reaproveitamento das pedras da época romana é muito frequente, sendo de destacar as inscrições que se dispõem em várias paredes da sede de Braga, sendo a mais famosa aquela que refere a deusa Ísis. Estamos na cabeceira da Sé Catedral, um sítio que na época romana era periférico da cidade. E neste caso temos aqui uma inscrição que nos remete para a existência de um monumento, julgamos que um templo, que foi mandado construir, foi dedicado por Lucrécia Fida, que era sacerdotisa do culto imperial, no convento de Brácara-Augustano, e que está dedicado a Ísis. Existe a sugestão, pelo menos dada por alguns autores, de que o culto a Ísis, em alguns sítios, evoluiu para o culto a Santa Maria, de invocação de Santa Maria, para o culto cristão de Santa Maria. Ora, aqui temos uma especificidade, é que, de facto, foi no sítio onde existiu um templo dedicado à deusa Ísis que foi escolhido esse sítio e até o equipamento já construído que foi reutilizado para construir a primeira basílica paleocristã. Portanto, é um sítio que foi cristianizado através da construção dessa basílica paleocristã e que evoluiu depois para a Sé Catedral de Invocação também de Santa Maria. Quando o romano passa a ser sinónimo de cristão, que Braga se torna de um dos polos do cristianismo, diria, mundial, pelo menos aqui da Finisterra romana, portanto, dos territórios do poente mais distantes da centralidade de Roma, e que a torna, de facto, um centro administrativo, um centro político, mas também um centro comercial. A investigação arqueológica é uma tarefa complexa, que exige uma análise aprofundada de todos os vestígios e contextos que são encontrados nas escavações, por vezes cobrindo áreas muito significativas. A instalação da Universidade do Minho em 73, que na prática começa a instalar-se em 76, e a agitação digamos, contra os atentados ao património arqueológico da cidade, criou, digamos aqui, um núcleo de defesa e a Universidade assumiu, coisa que não aconteceu em nenhuma outra cidade conhecida, é uma história muito particular, assumiu a responsabilidade de contratar um corpo técnico e criar um serviço para salvar Brácara Augusta. Assim nasce o projeto de salvamento de Brácara Augusta, o primeiro projeto de salvamento urbano em Portugal. A Unidade de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga existe, a sua origem tem lugar em 1998 e resulta da necessidade de fazer face a um grande volume de atentados ao património arqueológico, que, a partir de determinado momento, estabelece uma relação profícua entre o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga e a Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho. A partir do momento em que o Gabinete de Arqueologia é criado, a Unidade de Arqueologia pôde respirar um pouco
e deixou de andar sistematicamente a correr aos salvamentos, porque passou a ter um parceiro também por onde passava toda a informação de licenciamento de obras. E, portanto, pôde dedicar-se mais à investigação. Nós temos tido essa capacidade de cada uma das áreas de desenvolvimento da cidade não seguirem uma lógica de uma visão imposta pela Câmara Municipal de Braga, mas sim uma visão construída com todas as outras instituições relevantes e, obviamente, as duas universidades, a Católica, a Universidade de Minho e até o Instituto Politécnico do Cabo do Idoave, que tem sido também um parceiro muito importante. A Fundação Brácara Augusta na dimensão patrimonial, a Arquidiocese de Braga e as instituições da Igreja, que têm, obviamente, um peso crucial do ponto de vista do património e da cultura da cidade, e vários outros agentes da sociedade civil que têm sido parceiros fundamentais para concretizar cada um destes projetos. Um dos projetos mais ambiciosos da recuperação de vestígios romanos no país vai arrancar na zona arqueológica das Carvalheiras. Aí foram detectados, ao longo de quase 2 décadas de escavação, vestígios de um quarteirão romano rodeado por 4 ruas, onde se identificaram vestígios de uma domus construída em época Flávia, cuja área norte viria a ser remodelada para construir um balneário em meados do século II. O projeto de valorização do conjunto arqueológico das Carvalheiras prevê a criação de um centro interpretativo interligado com o espaço das ruínas, anexo a um grande espaço ajardinado. O objetivo é criar uma experiência imersiva que potencie uma viagem no tempo. Numa primeira fase, esta casa é uma casa de luxo, tem de facto 1.200 metros quadrados, mas a verdade é que vai nascer desta casa um outro conjunto completamente diferente, em que a parte sul permanece como casa, mas muito mais restrita, centrada em torno do átrio, e na parte nordeste instala-se um balneário. E vou-me dirigir ao pórtico de uma destes quarteirões, na circunstância da chamada Ínsula das Carvalheiras, ou Quarteirão das Carvalheiras, onde se encontra, foi construída na época Flávia, uma domus de grande qualidade, com uma área de cerca de 1.200 metros quadrados, que tem a particularidade de, portanto, se desenvolver em 2 planos, com uma diferença de cota de 3 metros entre a parte sul e a parte norte, que é uma forma que se encontrou de resolver a inclinação do terreno, que depois eram vencidas por escadas interiores. É esse o caso. Encontramos uma dessas escadas, acreditamos que seriam 2 simétricas numa primeira fase, que ligavam a parte sul, onde eu estou a circular neste momento, pelo pórtico, que dava entrada para uma loja à minha esquerda e também para um corredor de acesso ao interior da casa, que, portanto, nos conduz a uma parte absolutamente central e nevrálgica da casa, que é o átrio. E à volta desse espaço era onde normalmente o pater familias, o dono da casa, portanto, fazia fazia os seus exercícios de alguma soberania sobre as suas clientelas. Esta cota de circulação aqui do átrio permitia aceder, através aqui de um degrau, pensamos talvez 2, um espaço onde se situava uma escada entre a plataforma do átrio sul e a plataforma do peristilo a norte, e neste sítio onde me encontro encontrava-se disposta uma fiada, portanto, que bordejava o peristilo de cubícula, ou seja, de quartos. O espaço feminino seria por excelência o peristilo, porque certamente era no peristilo e à volta dele que as crianças brincavam, onde estaria a mãe, onde estaria os elementos femininos da família,
que não trabalhavam, que teriam as suas atividades domésticas e que, portanto, ligadas também ao ensino e à criação dos mais jovens. O triclínio, que se situava na parte nascente do peristilo, era um espaço amplo que tinha uma luz privilegiada à hora em que a cena era servida, portanto, em que a ceia se realizava. El proyecto de las Carballeiras, aparte de la creación de un espacio arquitectónico que incluye la cobertura, los espacios arqueológicos restituidos en cierta manera, la circulación sobre los antiguos pavimentos y también el centro de interpretación, está previsto el desarrollo de una experiencia multimediática con sonido, ruido, sombras. La experiencia de musealización no puede reducirse a la mera conservación mecánica de los restos arqueológicos, que naturalmente tiene que garantizarse, pero además tiene que incluir un valor añadido para el espectador de lo que supone recorrer de nuevo esos espacios. Pensemos que 2000 años después vuelve a haber seres humanos que van a recorrer estos espacios y eso es algo que lo tenemos que convertir en una experiencia trascendente, ¿no? Este projeto das Carvalheiras é mais do que uma mera valorização de um espaço patrimonial, um verdadeiro projeto de regeneração urbana. Vamos ter aqui assim dimensões de fruição pela população de um grande parque verde na malha urbana da cidade, vamos ter a dimensão patrimonial e museológica e vamos ter uma verdadeira aula ao ar livre com o espaço que aqui vai ser constituído e que vai permitir que quem nos visita, quem cá vive, conheça melhor como é que se vivia também aqui há 2000 anos atrás. O património arqueológico é um património que tem que ser interpretado, em primeiro lugar, traduzido em conhecimento, mas também tem que ser valorizado e tem que ser adaptado a ser fruído pelo público. Quando estamos perante áreas arqueológicas muito extensas e coerentes, como é o caso das Carvalheiras, ou como pode ser o caso do teatro, é fundamental que haja um investimento para tornar esses espaços visitáveis. E dali nascerá, certamente, um espaço de renovação da cidade que explique o que é a Braga romana, que explique o que é uma domus, que explique o processo de evolução de um quarteirão romano e que as pessoas possam usufruir também, porque é um sítio que vai ser requalificado dentro da cidade. Se me perguntar, isso é importante para as pessoas? É importante para o homem comum? Claro que é importante. Desde logo, dá-lhe ou confere-lhe um sentimento de pertença ao lugar. Ocorre-me agora uma palavra do Jorge Luís Borges, que tinha um avô português, era um grande escritor mundial, argentino, mas que disse um dia, e numa circunstância, que o português era uma mistura de mouro norte-africano com o celta, enfim, um pouco enfabulado, atlântico do norte, e com o hebraico, também o hebreu, que tanta importância tem também na nossa cultura. E, portanto, outras coisas será também, mas é assim um pouco que eu julgo, que me sinto e que, como português, e nessa identidade, digamos, mediterrâneo-atlântica, ibérico-litoral também, e também muito particularmente entre o norte da África e o norte da Europa. Eu acho que todos os bracarenses temos um bocadinho de cada uma dessas etapas históricas e, em particular, começando logo pelos Brácari, acho que pela maneira como nós temos que lutar para concretizar os nossos objetivos, muitas vezes temos que fazer muito mais do que os outros para sermos tão reconhecidos. Aquela componente, diria, mais guerrilheira dos Brácari estará presente em cada um de nós. Mas depois, ao mesmo tempo, esta capacidade de sermos uma cidade de qualidade de vida, que também está muito associada à dimensão romana, com a preocupação que havia com a organização da urbe, da polis e de criação de condições de fruição pelos cidadãos daquilo que a cidade lhes devia também oferecer. E, felizmente, numa cidade com a riqueza e com a diversidade como a cidade de Braga, há sempre muito mais para fazer para o futuro. Uma das grandes prioridades que eu acho que tem que ser atacada num futuro próximo tem a ver com os estudos que queremos realizar para a valorização também museológica do teatro romano. É o espaço que fica a faltar daqueles que já estão mais consolidados em termos de identidade também e de relevância e acho que é algo que tem que ser claramente uma prioridade num futuro muito próximo.
os projetos de valorização em curso têm como objetivo fomentar o crescente conhecimento das diversas realidades da Brácara Augusta, desde a malha urbana e do aspecto da cidade aos edifícios públicos, passando pelos cultos e crenças e também o que sabemos da vida privada dos habitantes de Braga de há 2000 anos. Assim, esperamos entender melhor o passado, o presente e os possíveis futuros desta cidade milenar. Brácara Augusta.